Só faz merda. Nossa, velho. Passa. Certo, câmera gravando. Faz um teste de áudio, assim mesmo. Bombons. Áudio gravando. Calma. Certo, deixa eu fazer a cabeça aqui da matéria. Dia 11 de setembro de 2015, entrevista gravada com, pode chamar de Denis Grilo, né? Por favor. Um Denis Grilo, músico e professor de História e Filosofia, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, para o jornal O Olhar Social. Essa é a sua parte formal, né, para a gente documentar. Então, Denis, primeira parte eu queria saber seu nome, data de nascimento e um breve comentário sobre suas atividades pessoais. Bem, o meu nome é Denis Aparecido Mendes de Oliveira, eu nasci em São Bernardo do Campo, dia 20 de 12 de 1985. Sou conhecido como Denis Grilo, porque acabou se tornando nome artístico, porque eu falo muito, né? Então veio as fábulas do Pinóquio, né? De Grilo Falante. E adotei como um nome e depois agregado aos músicos que me acompanham hoje, que viramos uma banda, aí eles não quiseram botar o nome na banda e aí ficou Denis Grilo e os Gafanhotos. Era engraçado. Grilo que fala demais, os Gafanhotos que chegam com tudo, né? E aí ficou uma brincadeira e se fixou assim. E um breve comentário sobre suas atividades pessoais, profissionais, o que você faz como Bem, então, músico? eu sou músico, eu sou professor. Bem, como músico, na verdade eu me considero artista, porque eu componho também, eu gosto de cinema, então eu já acabei atuando, já acabei fazendo vídeo, tenho pensamentos de fazer outros filmes, ainda mais que eu tenho alguns parceiros e tenho uma honra e uma sorte gigante de ter pessoas, de conhecer pessoas como você, ou como outros que têm conhecimentos assim, que também são de uma gama grande. Então assim, eu tenho outros pensamentos de fazer arte, no caso. Então, música, por tocar instrumento desde os 13 anos. Comecei a cantar fazem 8 anos e meio, quando eu formei a banda Denis Grilo e os Gafanhotos, a qual também me possibilitou aumentar ainda mais a proporção das minhas composições como poeta e também musicais, né? E eu acho que a arte, ela define a minha vida por essa questão da troca que a arte traz, né? Ou seja, essa questão de você querer uma certa reciprocidade quando você transmite, né? Porque nenhum artista só joga assim, né, a arte. Ele espera pelo olhar, mas sem querer controlar ele, claro. Né? E eu acho que isso que é o interessante, né? Essa troca, esse contato. Tanto que eu acredito que mesmo para um artista plástico, o grande momento é quando ele abre a exposição e ele vê as pessoas apreciando a sua obra, né? E para o músico é muito legal você gravar um disco, mas o show é o show, né? Que é quando você olha para os olhos das pessoas e elas cantam a música com a verdade delas, né? E não existe verdade absoluta, mas essas verdades únicas é que transformam tudo. Então, acho que o meu trabalho como artista e como educador, aí já indo para essa parte, funciona muito como isso, porque as duas relações são de troca, né? Que é essa necessidade de se expressar, de entender o outro e de se entender no outro, né? E aí, até como eu tinha dito aqui antes, na nossa conversa informal, como o Paulo Freire diz, né? De se entender no mundo e com o mundo, ou seja, esse ato de educar é o mesmo ato de construir arte, né? Que é essa necessidade de expressão e de relação com o mundo. Porque se educar é uma relação com o mundo, né? De entender como faz, aonde vou, de onde venho, o que quero, e perguntas que são tão comuns, mas tão ao mesmo tempo particulares e infinitas respostas. E essa questão da busca do ser, né? E meu trabalho, tanto como artista e como educador, ele vai por esse viés que é de ser e não de ter, porque o ser se constitui do sentir, de ser útil, de ser melhor para o outro e não que o outro, e em especial de não esperar nada em troca que não seja um sorriso, ou um aprendizado de volta, ou uma nova dúvida, que eu acho que é o fundamental para o trabalho, tanto como educador como para o artista. Porque eu acho que não é nada mais bonito que causar incógnita no outro e recebê-la de volta. E se permitir estar em movimento. Porque tanto como arte
artista e como educador, ou seja, como construtor de arte e como um desconstrutor de arte e educador, o entender que tudo está em movimento e quando você está imóvel, você está aí sim morto, talvez. Se existe morte, a única morte é estar imóvel. E se você pensou, se você questionou e você deixou isso de alguma forma, você comprou uma vida eterna, na minha concepção. Então, assim, e estar vivo é estar em movimento. E esse estar em movimento é essa troca que acontece, acho, naturalmente, na arte e na educação. Por isso eu nem consigo desvincular uma coisa da outra. Na verdade, eu acho que não é possível fazer isso, né? E que vem dessa necessidade humana e que acaba sendo necessidade minha como um trabalhador, no caso como um educador e como um artista, né? E acho que é isso. E minha relação com o esporte, que também é importante, né? Porque eu acho que esse ato social que é estar em conjunto e de se comportar com a regra, né? Que eu também sou instrutor de Muay Thai, assim, e eu acho que essas coisas todas elas estão muito ligadas, tanto que não é à toa que, por exemplo, a arte marcial é chamada de arte, porque ela tem a questão da disciplina, das complexidades humanas e tal, e da relação com liberdade, como é o Muay Thai, né? Que o Muay Thai significa luta pela liberdade, Thai é a liberdade. E essa compreensão do corpo, da mente, e de se disciplinar, até de ter uma saúde. E eu acho que um artista e um educador que conseguem ter longevidade, eles vão conseguir causar muito mais incógnitas, e essas incógnitas causarão novas incógnitas que acho que são importantes para a humanidade, porque as certezas é que destrói o homem. Então a arte, temos a arte para que a verdade, que no caso acredito que tenha sido a verdade absoluta, não nos destrua, né? Então, a arte para que a verdade não nos destrua, segundo uma frase do Nietzsche. E acho que de fato é isso. A desconstrução é mais importante do que a construção. E eu acho que o objetivo do meu trabalho é esse. Bacana mesmo. E como músico, professor, você tem contato com diversas formas de arte, de literatura, de educação. No caso, a literatura e a poesia, o que você acha que ela agrega ou não agrega, ou precisa agregar mais no desenvolvimento das pessoas, dos jovens da sua sala, que você educa, por exemplo? Eu tenho um artista que para mim é uma referência importante, que é o Gabriel Pensador. E ele é eu considero um arte educador. Ele tem até trabalhos com crianças, peças infantis e tal. E o trabalho dele está extremamente ligado com as palavras e com a poesia e com a música. Tanto que nessa semana eu usei uma música dele que se chama Racismo é Burrice. E como já usei outras tantas, como até já usei músicas da própria Pitty, que é uma artista contemporânea, com Admirável Chip Novo, né? Com Dispane no Sistema, né? Alguém desconfigurou, né? Aonde estão os meus olhos de robô? Acho que essa pergunta é fantástica, assim como a afirmação de que racismo é burrice, ou até quando, né? Com a música do Gabriel Pensador também. Então, assim, a poesia, ela ainda está viva na escola, pouco, porque às vezes há uma dificuldade do professor hoje, e aí também tem uma questão que é obviamente política, porque nós não temos uma formação contínua na escola. Então nós esbarramos por uma questão de condições, principalmente na escola do Estado, na qual eu sou funcionário, que a gente não tem uma formação de fato. Então o professor ele tem uma formação que já é limitada por uma série de circunstâncias, de discussões que são muito amplas para uma entrevista como essa, mas que estão em pauta, estão em discussões, estão em aberto, porque há uma má formação dos educadores hoje, e eu acredito que essa má formação ela é problemática, porque aí nós trazemos cada vez mais pessoas despreparadas para a atividade docente, que hoje é um desafio muito grande. E aí o que acontece? Pessoas que às vezes, muitas vezes são desvinculadas da própria compreensão de si, assim. Então, a atividade como educador, ou seja, a docência, ela não é apenas levar ou transmitir conteúdo, ainda mais num mundo, num universo como o nosso, tão tecnológico. E a poesia, ela tem um poder de simplificar essas relações. E muitas vezes um educador das áreas de exatas, e até mesmo das áreas de humanas, ele acaba se desprendendo um pouco de poetizar, que aí vou até usar o verbo na verdade, que aí poetizar a gente pode levar para outros campos, e aí evita uma construção que é mais próxima.
Porque o que acontece? A poesia ela leva o aluno, no caso porque eu uso o Gabriel Pensador, o Tapite, que são ainda jovens, que são pessoas que ainda que têm relevância para esses mesmos jovens e dizem coisas que eles falam, pô, peraí, isso faz sentido para mim. E esse soquinho, sabe, essas coisas no estômago que vai ali, independente do estilo de música que ele ouve, ou até da falta de acesso à cultura, de acesso à poesia, como o de Vinícius de Moraes, por exemplo, isso acaba afetando gravemente a relação até do professor com o aluno. Então, assim, se a poesia é necessária, se ela falta muito, ele acho que tinha que ser muito mais usado. E não só a poesia na forma de palavra, né, mas até cantada mesmo, ou a poesia pintada, que seja. Porque aí vem a questão do poetizar, que eu acho que é fundamental. Que é o que? Não é só a rima, mas é a mostra da metáfora, né, do que está aqui. Eu não consigo apenas falar, mas eu preciso descrever, né? Então, assim, uma coisa é dizer que o céu está estrelado e outra é dizer que o céu me oferece tantas luzes que eu nem consigo contar. Então são duas formas distintas e uma tem um poder que a outra não tem, né? Então acho que levar isso para o aluno é importante, tanto que essa pergunta, como você disse, é necessário ou não? Por exemplo, para mim falar de fato da história da África, do racismo, das construções, das tradições de contar a história da África para os meus alunos, antes disso eu falei da morte com eles. Eu falei de... Tem uma pergunta de um filósofo contemporâneo que é o Mário Sérgio Cortella, que disse, qual é a sua obra? E aí eu usei duas poesias, uma do Vinícius de Moraes, que se chama A Morte, e uma outra do Raul Seixas, que se chama Canto para a Minha Morte, que é um tango que ele fez. Em ambas, questionamento da nossa